Eu vi um vídeo no YouTube quando eu estava procurando esse negócio de parar de fumar, que o rapaz falava assim, tem 30 anos que eu parei, mas até hoje eu sofro. É esse tipo de coisa que assusta o fumante, é um pecado, ele parou errado. Não sei o que eu pensei. Ah, não, meu Deus do céu, porque eu já estava sofrendo, já estava em sofrimento constante, já tinha uns 13 dias, eu acho, mais ou menos, quando... Falei, eu vou desistir disso. Eu vou desistir porque eu não estou para sofrer 30 anos. Se for para me sofrer assim, eu prefiro morrer fumando, pensando assim. Mas existe outra saída. Sim. Olá, Vivian, seja muito bem-vinda a essa live. Bom dia, obrigada. Estou ouvindo tudo direitinho. E essa live é uma live inédita, é a primeira vez que, em todos esses anos que eu faço uma coisa diferente, né? Deixa eu fazer uma apresentação. Essa é a Vivian Luiz, que está numa live de consultoria comigo. É uma consultoria para que ela entenda o seu fumo, para que eu possa ajudá-la a entender quais pontos impedem ela de se libertar do fumo. Tá? Meu nome é Lilian Brunstein, para quem não me conhece, eu sou terapeuta do método Easy Way para parar de fumar. E geralmente eu recebo alunos aqui, por isso que está assim um pouco estranho para mim, mas é um prazer receber você igualmente. Obrigada. Porque a Vivian não é aluna do programa, a Vivian é uma fumante que deseja parar de fumar, e ela participou de um concurso quando eu fiz a última semana da libertação do fumo, que é esse evento online que está acontecendo agora. Ela participou do último e ela venceu um concurso de resumos. Ela enviou um resumo do que ela assistiu do conteúdo da Semana da Libertação do Fumo. E ela ganhou essa consultoria, e agora a gente está fazendo um novo concurso, enfim, as pessoas estão enviando os seus resumos também, e em breve a gente vai divulgar os novos vencedores, e eu gostaria de fazer mais, eu acho muito bacana, e eu espero poder te ajudar hoje a trazer muita clareza, né, Vivian, porque a gente quer parar de fumar, e ao mesmo tempo a gente não entende por que não consegue, apesar de querer, e entra numa luta muito grande, e no meio do caminho a gente se frustra. Vivian, para você estar aqui, você preencheu uma ficha, né? Que essa ficha é praticamente a mesma ficha que os meus alunos preenchem quando eles entram no programa, que eu levanto o seu histórico de fumante. Você está falando de onde? Eu moro em Belo Horizonte, né? A capital de Minas Gerais. E você descobriu a gente no YouTube, você colocou aqui? Sim, foi quando eu morava em Portugal, em 2015, foi meu primeiro contato, né? Eu estava à procura, eu tive um problema, um pequeno problema nas mamas, mas não chegou a ser grave, mas na época me assustou muito. E como já tem 30 anos que eu fumo, eu falei, eu tenho que procurar alguma coisa na minha vida que eu tenho que parar com isso, né? Foi em 2015 que eu comecei a pensar realmente em parar de fumar. Aí nessas buscas, né, na internet, olha um vídeo, olha o outro, eu descobri vocês o livro. Só que na época eu não consegui comprar o livro em Portugal, não tinha ele em lado nenhum. Aí eu baixei ele na internet, mas mesmo assim foi um pouco difícil a compreensão na época. Eu não sei se eu acho que eu não estava assim realmente tão preparada igual eu gostaria de estar. Eu li aquilo, mas aquilo não... Tanto que eu comprei o livro agora, no ano passado, eu li o livro com 2 dias. Eu não parava de ler. E olha que eu não sou, assim, uma pessoa que... eu leio todos os dias, não. Eu ouço muito vídeos e tudo, mas ler não. Aquilo eu comprei pela internet, falei, gente, eu nunca li nada igual, eu nunca pensei dessa forma. Aí começou a mudar, sabe? Algo dentro de mim começou e mudou, mas mudou completamente mesmo. Porque é uma visão muito diferente. A gente procura entender o fumo, como acontece, mas sem ajuda a gente não consegue, entendeu?
E é interessante você contar essas duas experiências, de você ter lido o livro uma primeira vez e a tua percepção de não estar preparada. E as pessoas pensam, o que é esse estar preparado, né? Na realidade, não é que existe uma preparação, não é que existe um momento para parar de fumar. As pessoas ficam muito obcecadas em pensar qual que é o momento certo, o que quer dizer se estar preparada. Quer dizer você estar com a mente aberta. Agora você está com a mente aberta, fala assim, eu quero entender, eu quero absorver isso aqui, porque isso tem que fazer algum sentido para mim, as coisas têm que fazer sentido. Eu estava falando com a Sandra, que eu fiz uma live com ela, anteontem, aí eu falo assim, a gente não é mais menina, a gente não tá brincando, então quando você leva um susto, aí você fala, opa, preciso fazer alguma coisa, só que aí quando você quer fazer alguma coisa, você se sente amarrada, porque você não consegue. Então você começa a procurar respostas, aí a tua mente te abre. Então, para mim, o procurar respostas já é o suficiente. As pessoas falam assim para mim, não, mas será que eu quero parar de fumar? Eu falo assim, vem cá, você procura vídeos na internet sobre mecânica de caminhões? A pessoa fala assim, eu não. Eu falei, então, esse assunto não te interessa, poderia interessar, nada contra, mas você não procura. Agora, você fica procurando informações para parar de fumar, você fica procurando informações para adquirir o conhecimento e para tentar mudar de vida, fico, então pronto, então você quer parar de fumar, não requer assim, preciso, é que nem, eu falei para a Sandra, né? Eu aprendo com os alunos a cada dia. Eu aprendo a cada dia. O João Festoso, que é outro aluno meu, ele falou assim, eu não vou parar de fumar porque hoje eu decidi que eu vou parar de fumar, eu vou parar de fumar porque não tem mais cabimento. Eu falei assim, nossa, é tão simples, né? Não tem cabimento, poxa vida. Hoje em dia, e o Brasil tem um programa que realmente os fumantes se sentem meio que banidos, meio que excluídos, né, Vivian? Porque não pode fumar em lugar nenhum, a maioria das pessoas não fuma, mais de 90% da população brasileira adulta não fuma, uau! Parabéns para a iniciativa governamental do Brasil, que conseguiu fazer uma coisa incrível, que tem países no mundo que você tem quase metade da população fumando, é uma coisa assustadora. No Brasil, menos de 10%, e quanto menos gente fumar, menos crianças e adolescentes vão ver o exemplo dos maiores, menos gente vai fumar. Só que a indústria do tabaco, muito espertinha, começa a contornar isso. A gente vê o cigarro eletrônico. O vape. Meu filho estava falando para mim, meu filho tem 11 anos, Vivian, ele falou assim, mãe, o apelo... ele não fala o apelo, né? Ele não conhece essa palavra, mas para ele parece uma coisa mágica, porque o saborzinho, o cheirinho, a corzinha, e as crianças, os amigos dele já começando a experimentar, eu assim, meu Deus, 11 anos, interesse, né? Minha filha não tem vício nenhum, assim, eu morei em Portugal e lá o cigarro eletrônico né? Mesmo o cigarro convencional lá é muito pesado lá. Sim, Portugal né? Então, minha filha falou, mãe, traz um para mim. Quantos anos ela tem? Ela tem 24. Tá. Minha filha, aí eu tinha um, porque eu já tentei parar de fumar com ele. Falei assim, filha, pelo amor de Deus, isso não vale nada. Mãe, eu não gosto, mas só para me pôr um saborzinho, uma coisinha, quando eu sair tudo. Eu trouxe, de fato, mas conversei com ela. Na primeira semana, ela deixou ele cair e quebrou. Falei, graças a Deus. Não vai usar mais nada. Mas, assim, realmente aqui no Brasil, os jovens estão fascinados com o cigarro eletrônico. Porque eles acham que é inócuo. É terrível isso. E olha a contradição, você deu, assim, com uma espécie de remorso, né? Nossa, da minha filha. Aí falou, graças a Deus que quebrou. É muitas contradições que envolvem o fumo, Nossa, é coisa louca. Porque ela falou, mãe, se você não trouxer, eu vou comprar um. Só que aqui no Brasil não é liberado, assim, consegue, mas não tem aquela, né? Você não compra. Eu sei. Aí eu falei, não, eu vou levar, mas contrariada, né? Mas ainda bem que quebrou, ela não adquiriu outro e ficou por isso mesmo. Mas o cigarro eletrônico, Vivian, ele tem uma coisa, assim, que engana de uma certa... Ele engana de várias formas, mas uma das formas que ele engana é que as pessoas que desejam parar de fumar,
Elas pensam que o cigarro eletrônico vai ajudar. É verdade. E a gente sempre leva, uma das coisas mais importantes que ajuda no sucesso da pessoa para parar de fumar é o questionamento. Porque a gente leva uma vida meio rotineira, a gente não para pensar, porque acho que parar para pensar é como se incomodasse um pouco, né? Como se dá trabalho. Então eu vou fazer tudo no piloto automático, não vou pensar. Então, e a gente traz o questionamento. E aí e o Alencar trouxe esse questionamento, que criou o método, né, de uma forma brilhante. Ele falava assim: peraí, vamos parar para pensar. Você quer se livrar do vício em nicotina, porque é isso que é o cigarro, é o vício em nicotina, Sim. ok. Como é que você vai se libertar do vício em nicotina? Botando mais nicotina no seu corpo. Não importa se o device, se o aparelho é diferente, você está ingerindo a droga nicotina, ponto final. Então você não acaba com um vício alimentando ele mais. Vamos nos transpor para outro vício. Vamos supor que outra pessoa tem vício em álcool, é um alcoólatra. Não é o caso aqui, nada a ver. Mas só para você entender a lógica. Quando a gente fala do vício dos outros, fica mais fácil a gente entender. Pega um alcoólatra, você fala para ele assim, você está tentando parar, né? Nossa, cada dia é um dia, eu fico longe, eu não boto uma gota na boca hoje, eu já tô feliz. Aí o dia de amanhã eu também não boto uma gota, eu já tô feliz, e assim eu vou construindo cada dia até eu ver se eu me liberto. É uma forma sofrida, é uma forma que deixa ele inseguro, mas eu acho que assim, tudo ajuda para a pessoa se livrar de um vício, ótimo, tudo bem. Então ele pode ir num grupo de ajuda, tá fantástico, tudo bem. Mas aí você fala para ele assim: olha, eu tenho uma solução para você. Para de beber cachaça, começa a tomar cerveja, você vai se curar do seu vício. Você ri, né? Tem lógica? Não, ele vai encher a tampa e vai continuar viciado. Ele não pode botar uma gota de álcool na boca. Não pode. Fim de papo. Então a gente enxerga isso em relação ao vício dos outros, mas a gente não enxerga o próprio vício. Aí o fumante acredita, porque essa é uma indústria que ganha muita grana em cima de todo mundo, que você vai se livrar do hábito. Então você não vai acender o cigarro convencional, você vai acender o cigarro eletrônico e tá tudo bem. E não tá. Não tá tudo bem. Pelo contrário. Às vezes você pode... Eu conheço pessoas que deixaram de fumar o cigarro convencional e hoje não sabe nem a quantidade que fuma no cigarro eletrônico. Exatamente. Eu tenho uma sobrinha que ela falou assim: tia, eu tenho que parar que até debaixo do chuveiro eu tô dando trago no cigarro eletrônico. Eu já não tenho mais controle, eu já não sei, e a gente conversa muito a respeito. Falei, aí tá assim, não é que o meu problema seja menor do que o seu. Nós estamos viciadas, temos igual, né? Só que por aí você já não consegue nem saber o quanto que você está pondo de nicotina ou tudo. E é uma coisa, igual você falou, Lília, vai enganando. E quando a gente não tem o conhecimento exato, a gente vai atirando de todas as formas quando a gente quer parar. A gente vai tentando de tudo. A gente vai tendo umas experiências, assim, difíceis, que em vez de nos ajudar, acaba que por nos afastar. Não, mas eu já tentei isso. A última vez que... Aí eu peguei o cigarro eletrônico, né? Tentei, não coloquei nicotina nele, direto. Parei de fumar, cortei. Eu cheguei a queimar os lábios. Eu falei, eu não quero essa droga, não. Porque eu puxava com tanto, sabe? Que queimou. Eu falei, gente... E aquilo não teve graça para mim, sem nicotina. Aí eu comecei a pensar, o problema não está nem só acender, só ver a fumaça, que eu ficava pensando várias coisas. O que eu tenho? Onde que eu vou começar, né? Exatamente. Isso para mim não dá. Gostei. Usei o chiclete 3 dias. Falei, Deus me livre. Horrível, horrível, horrível. Eu ficava até... Parei. Aí fiquei um tempo sem fumar, mas naquele sofrimento constante. Mas constante, que hoje eu sei o que uma pessoa que não aprendeu o método, que não, né, não fez o curso, que não tem esse conhecimento, sofre. E muitas vezes desiste, né? Mas depois que tem, é muito diferente. Eu vou só contar uma coisinha aqui entre mim.
Desde o dia 11 eu não fumo. Agora. Hoje, dia 15, você está 4 dias sem fumar, é isso? Isso. Tá, beleza. Como você está se sentindo? Muito bem mesmo. Eu tive um problema, teve uma hora que eu até pensei em te ligar e falar assim, ô Lília, a gente não vai poder fazer essa live porque a minha mãe infartou anteontem. Oh, meu Deus. Sim. Ela tá bem, eu fui no hospital, ela tá no CTI, 45 anos de cigarro, né? Mais um. Não foi só isso, é um conjunto, a gente sabe, né? Ela já tem alguns problemas de saúde, mas ontem eu estive com o médico dela, que eu pude. Ela internou dia 13 e infartou no hospital, no UPA. E ele me falou: ó, 2 coisas que levaram a sua mãe, assim, o cigarro, né? E o problema é que ela já desenvolveu com o tempo em ser uma pessoa que tem problema de coração, muito estressada e tudo. Mas frisou bastante o cigarro. E nesse dia, meu Deus, agora eu vou fumar um cigarro. Pensei, né? Eu estava assim, Lília, muito pelo contrário, você acredita? Não, falei. Falei, agora, na hora eu pensei, falei assim, na hora que eu tive a notícia, eu não vou. Porque eu venho numa sessão de tentativas que eu comentei com você há muito tempo. Eu não sei nem te explicar quantas vezes, não tem como. E eu consigo parar, mas não consigo manter. E qualquer coisinha que acontece, eu vou lá e volto a fumar. Eu falei, nossa, agora com a minha mãe lá, e a gente não pode entrar, CTI, tem o horário certo e tudo. Eu fiquei, muito pelo contrário. Falei, agora que eu não quero isso. O meu pensamento veio assim. Eu estranhei o meu pensamento. É difícil acreditar, mas eu falei, não, está acontecendo alguma coisa comigo, porque se fosse por outro motivo, eu já estava ali fumando. Porque você leu o livro e os conceitos entraram. Porque, na realidade, a tua vida inteira de fumante, esquece que você estava tentando parar de fumar, tá? Durante a tua vida inteira de fumante. Quando você passou por um nervoso, qual que é a primeira coisa que você fazia? Fumar. Acender um, exatamente. Então, vem essa mensagem automática no cérebro, acende um agora porque você vai se sentir melhor. Né? Aí você, não, peraí. De alguma maneira, as pessoas tentam parar. O que a gente considera? Para a gente, que é do método Easy Way, só existem 2 maneiras de você parar de fumar. Uma que é o método da força de vontade, você leu no livro. Outra que é o método Easy Way. O que é o método da força de vontade? Não importa se você está fazendo acupuntura, laser, se você tentou com chiclete, com adesivo, com bupe, com champix, qualquer coisa. Sim. Método da força de vontade é um método que você tenta qualquer uma dessas coisas e você fica lutando para não fumar. Verdade. Que foi o que aconteceu com você a vida inteira. Então, pronto. A gente bota esse saco de gatos grande e fala assim, isso aqui é o método da força de vontade. Sim. Ok, algumas poucas pessoas conseguem, mas à custa de sofrimento, ficam se lamentando o resto da vida pela ausência do cigarro e a chance de reincidir é grande. Por quê? Porque você viu no livro que tem um monstrinho e um monstrão, que quem acompanha meu conteúdo sabe, o monstrinho é dependência física da nicotina. Só para você ter uma ideia. A abstinência física perceptível, que você percebe ela dura mais ou menos 5 dias, uma semana. Monstrinho. Então, você está no 4º dia sem fumar. Teu monstrinho está praticamente morto. Tá doendo alguma coisa no seu corpo? Não, muito pelo contrário. É assim, ontem veio um monstrinho, né? Veio assim. Pedi, me dá minha comidinha. Eu fui e falei assim, o quê? Eu não vou fazer nada disso, porque eu sei que isso vai passar. Agora eu tô pensando assim, né? Isso não vai, não estou sofrendo, muito pelo contrário. Isso vai passar. E outra coisa, se eu tivesse fumado, como todas as vezes eu fiz, quando senti esse monstrinho, ou monstrão, que sempre me acompanhou, desde 2015, que ele vem, né? O que acontecia? Quando eu acendi o cigarro, não resolvi o meu problema, criava outro e eu me sentia E começou essa luta dentro de mim ficar insuportável.
Porque antes, até eu não conhecer o método de vocês, eu fumava sem culpa, sem pensar muito. Parecia que eu era assim, meio que ignorante, né? No Não, não é assunto. ignorante. O fumante, ele fuma Assim, no não piloto tinha automático, tempo. ele não para pensar. Eu não fumava Ok. para mim nem. Agora, cada cigarro que eu acendi, eu falava, meu Deus, mas isso não é o que eu quero para mim. Porque você está num outro nível de consciência. Então, assim, uma vez que você enxerga, não dá mais para desver. A menos que, assim, você bote a venda nos olhos de novo e fala, ó, não vou esquecer tudo que eu aprendi e vou fumar. Eu até pensei, Lilian, teve uma época atrás, eu assisto todas as aulas, eu gosto demais do método, eu acredito, eu nunca vi nada parecido, eu não estou falando isso Não tem, porque não tem. mudou completamente. Hoje eu fico olhando relatos assim de pessoas da minha família, né, e tudo, que fumam e tal. Eu fico assim, nossa, eles têm que aprender, eles têm que conhecer isso, porque muda muito, muda algo que a gente nunca quando fumante, pensa que existe, porque as primeiras tentativas a gente só vê sofrimento. Eu vi um vídeo no YouTube quando eu estava procurando esse negócio de parar de fumar, que o rapaz falava assim: tem 30 anos que eu parei, mas até hoje eu sofro. É Aí eu esse tipo de coisa que assusta o fumante, é um pecado, ele parou Aí sabe errado. o que eu pensei? Ah, não, meu Deus do céu, porque eu já estava sofrendo, já estava em sofrimento constante, já tinha uns 13 dias, eu acho, mais ou menos, quando falei, eu vou desistir disso. Eu vou desistir porque eu não estou para sofrer 30 anos. Se for para me sofrer assim, eu prefiro morrer fumando, pensando assim. Mas existe outra saída, Sim. né? Então, isso assim, existe. O que eu penso hoje, o que eu sinto. Igual eu antes da gente começar a live, estou pensando. Gente, até eu estou assim. Não estou acreditando, sabe? Porque minha mãe está lá e tem consciência de tudo que está acontecendo. Mas eu estou me sentindo bem, incerto, né? Dentro da possibilidade, mas estou me sentindo bem e não estou sofrendo, não estou sofrendo, graças a Deus. Fisicamente, não existe realmente um sofrimento, existe sim um incômodo, porque o fumante tem esse pequeno incômodo dentro dele durante alguns dias que some e que vai embora. Só que ele não é o principal problema. Então, a gente tem que botar o foco no principal problema, Que é o né? monstrão, né? É o monstrão, por exemplo, a vida toda, se acontecesse uma situação trágica dessa, puxa, minha mãe infartou, tô nervosa, o que que vai acontecer? Insegurança, medo, a mãe é a relação mais forte que a gente tem na vida. É. E você se sente sem chão, o que que foi seu chão a vida inteira? O chão é o cigarro. Então acende aquela lembrança, poxa, fumam agora, porque vai te ajudar. E aí você se questiona, peraí, vai ajudar por quê? É. O que ele vai me fazer de bom? O método foca em outra coisa, não é, não fuma porque vai te fazer mal, não. O que ele vai me dar de bom? Ele vai melhorar a saúde da minha mãe? Não. Ele vai me deixar mais tranquila, que tá tudo bem com a minha mãe? Não. Não. Ele não vai fazer nada. Não, mas você vai botar pro buraco se você fumar, isso você sabe. É. Com certeza. E aí, eu sempre falo para os alunos, todo mundo que bota um cigarro na boca depois de. Porque às vezes a pessoa não para de fumar no primeiro webinar, tem 3 no método da gente, né? Aí ela às vezes não para no primeiro, aí ela volta assim, Lilian, o que, que eu fui fazer? Botei um cigarro na boca, eu tô arrasada, tô envergonhada, estou me sentindo, assim, minha autoestima tá lá embaixo, eu tô com raiva de mim, eu sou uma fraca, eu falo assim, não é nada disso. Mas só para você lembrar, quando você colocou um cigarro na boca, isso te trouxe sentimentos ruins. E a gente acredita que quando a gente colocar um cigarro na boca, a gente vai trazer sentimentos bons para a gente. É. Ninguém fuma a troco de nada, fuma porque acredita que é bom. É E a verdade. gente tem que parar de acreditar que ele é bom. É tudo que a gente tem que fazer. Esse é o monstrão. Então você vê, você não fumou. E eu tenho certeza que, assim, diante do baque aí que foi, ver a sua mãe infartar, e eu tenho certeza que você está orgulhosa de você mesma. Fala assim, olha, minha mãe infartou, acendeu na minha cabeça e eu não fumei. Teu monstrinho está definhando aí. Tá Não, morrendo.
é verdade, eu fiquei assim, mais porque eu já venho num espiral perigoso. Para, volta, para, volta, sabe? Todo dia. Não tem um dia desde 2015 que eu não tentasse parar de fumar. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, isso vem mexendo muito, né, com a minha vida em todos os sentidos, Com porque certeza. eu ficava nervosa e fumava. Aí um dia estava calma, um dia estou me sentindo bem, outro dia estou me sentindo mal. E é aquela coisa, e acho que essa sucessão de tentativas estava mexendo muito com o meu cérebro, né? Com tudo. Eu falei assim, meu Deus, ou eu paro com isso, ou eu fumo, esqueço isso tudo que eu aprendi, ou eu paro de vez, porque assim eu não posso ficar mais. Daqui a pouco eu vou ter um infarto aí, porque eu tô Não, nervosa demais com isso, né? é extremamente desgastante e Totalmente, é sofrido, não? muito. Desde 2015, Lilian, que eu venho assim, agora com mais intensidade depois que eu li o livro, né? Porque eu não tinha os conhecimentos. Quando eu li o livro, eu fiquei 15 dias sem fumar. Eu E li ele aí? em 2 dias. Fiquei Uhum. 15 dias sem fumar. Só que aí, depois desses 15 dias, eu já estava até assim, certa do que eu queria. Até falei com meu irmão: vou te prestar o livro, você vai parar de fumar, assim, como se fosse uma mágica. Só que a primeira coisa, eu não sei te explicar o que deu, não foi nervoso, não foi nada. Eu fui lá, meu marido também é fumante, mas isso para mim não interfere mais. Fui lá, o cigarro aqui à vontade. Falei, vou fumar um cigarro. Olha, Só um. só um. Eu até vomitei. Eu fiquei tão mal que eu cheguei a vomitar. Só que depois que eu fumei uma, eu falei assim, agora eu não vou fumar mais, eu passei mal. Doce engano, né? Doce não, amargo engano, né? Porque aí voltei tudo de novo e fiquei nessa sucessão que eu tô te falando. Para, volta. Hoje não fuma, fica 3 dias sem fumar, fica 4. Só que nunca mais eu fiquei assim, mais de 15 dias. Mas sempre com aquilo, sempre. Aí já li o livro de novo, participei do. Falei, gente, eu tenho que arrumar uma forma, porque não tá mais. Aí eu pensava, vou desistir, mas ao mesmo tempo vinha uma coisa mais forte. Falei, eu não vou desistir jamais. Hoje eu sei a verdade, como que eu vou desistir? Como que eu posso fechar os olhos para aquilo que hoje eu sei? Deixa eu Que te é explicar uma coisa. Quando você para de fumar, acontece uma espécie de milagre da vida dentro de você. O seu corpo começa a se limpar. Você sabe disso. Você Sim. começa até a se sentir melhor. Todo fumante sabe disso. Uhum. Fisicamente falando. Às vezes ele nem enxerga isso porque ele está tão obcecado, se lamentando pela perda do cigarro, que ele não enxerga esse milagre da vida. Uhum. Mas as pessoas sentem, puxa, eu estou respirando melhor, eu estou dormindo melhor, minha pele está melhorando, estou com mais disposição. Ele sente a melhor. E você deve estar Verdade. sentindo já, em 4 dias já dá para sentir. Muito bem. Uhum. Aí o que acontece? Quando você bota um de novo na boca, o teu corpo tem um baque. Lembra do seu primeiro cigarro? Deixa eu ver o que você colocou aqui, o primeiro cigarro. Lembro. Peraí. Dos Essa resposta é primeiros. importante para mim. Aguenta aí. Tá. Deixa eu achar aqui. Como foi seu primeiro cigarro? Você escreveu horrível. Maravilha, eu adoro quando responde isso. Não devia ter falado. Porque é o seguinte, não é que eu adoro que a tua primeira experiência foi horrível, pelo amor de Deus, não é isso. Não, eu Mas entendo. porque você se lembra que o teu corpo um dia rejeitou essa substância. E quem está ouvindo a gente aqui e também fala, poxa, meu primeiro cigarro foi horrível, é ótimo que você se lembre, parabéns. Você não está com a venda completa nos olhos. Tem gente que fala assim, não, o primeiro cigarro foi normal. Peraí, como é que foi normal? Você tragou, botou para dentro e tá tudo certo? Não tossiu, não ficou tonto? Que milagre é esse que eu quero saber? Porque o corpo da gente tem um baque quando a gente experimenta o primeiro cigarro. O que isso quer Rejeição, dizer? né? Teu corpo está se defendendo, ele não quer isso. A nicotina é um veneno. Que a gente Uhum. pensa que ela faz pela gente é outra coisa, mas de fato ela é um veneno e o corpo rejeita. Qualquer criança, pré-adolescente, adolescente, adulto, coloca para dentro da primeira vez, meu Deus, sai de perto. Você sente tontura, você tosse, se a fumaça vai no Náusea. ouvido, arde, tudo aquilo junto. É um baque. Por quê?
O que é esse baque? É lindo, é a natureza se manifestando e falando para você, não me dê isso, eu não quero, isso é ruim. E nós, seres humanos inteligentíssimos, fazemos o quê? Botamos para dentro de novo, insistir, porque é um processo de insistência, isso é que é sofrimento, aprender a fumar. É irônico. A gente insiste, a gente acende o segundo. E às vezes a pessoa nem traga no começo, né? Por medo de ter aquele ataque todo. E aí o que acontece? O seu corpo, ele se defende de novo, a tosse, a tontura, e ele fala com você. Como é que ele fala? Ele fala não por palavras, ele fala por sintomas. A tosse, a tontura, enfim. E aí o que acontece? A gente põe de novo para dentro, e bota mais um, e bota mais um, e bota mais um. Aí o que o corpo entende? Ele fala assim, não é que ele fala por palavras, né? Mas o que ele entende? Ele fala, nossa, quer dizer que ela vai continuar botando isso aqui para dentro, né? Eu avisei ela que não era legal, mas ela vai continuar. Então eu acho que eu tenho que me calar. Que eu tô mandando alerta, não tá servindo. Então acho que eu vou ter que ficar em silêncio. Aí ele desliga seu sistema imunológico. Você não sente mais o cheiro. O fumante, você sabe que não tem o olfato, que nem o não fumante. Você não sente mais o gosto. Tudo que é ruim ali, que é para você rejeitar, ele apaga, fala assim, tá bom, ela vai continuar botando para dentro, então eu vou ter que aceitar, deixa eu desligar isso aqui, porque imagina se cada vez que você fosse fumar um cigarro, você tivesse aquela rejeição, você vomitasse, ia ser horrível. Deveria, né? Porque... Deveria. Mas não, a gente aprender a fumar e a gente falar assim pro nosso corpo, fica quietinho, que eu vou botar para dentro, você vai aguentar, e ele aguenta. Até quando a gente não sabe, mas ele vai aguentando. Isso que é o mais perigoso, né? Porque você vê, passou 30 anos, tantas pessoas fumam até mais que isso, outros menos. Mas passa assim, 30 anos. É muita coisa, né? Mas olha, é muita coisa, mas eu não quero que você comece a sentir esse peso agora. Eu quero tornar o processo leve para você. Não, sim. Então, assim, quem está ouvindo agora tem que entender. Essa live aqui é para trazer clareza, é para fazer você entender o seu fumo, que o fumante fuma, ele não entende o fumo dele, ele passa a vida sem entender. E ela não foi feita para a pessoa sentar uma hora comigo e falar assim, não, beleza, agora eu não fumo mais. Não, eu nem sabia. A Vivian não tinha me contado que ela estava 4 dias sem fumar, tô sabendo agora. E olha, parabéns para você. Tô feliz, quero muito te ajudar. Mas em uma hora não é suficiente para que eu ajude, mas eu posso te trazer muita coisa que vai te ajudar. E o processo do método, ele é mais longo em si, são algumas horas. Mas você tem que entender o seguinte, depois desses 15 dias que você estava sem fumar, quando você bota para dentro de novo, é que nem aquele primeiro cigarro que você fumou quando era jovem. O teu corpo já estava aflorando de novo os sentidos. Você já estava sentindo o gosto, o cheiro, o teu corpo é como se ele falasse, nossa, eu posso me abrir de novo, porque aquele veneno não está entrando de novo. Aí você bota de novo, aí o corpo, nossa! Aí você vomita por quê? Porque é a rejeição do seu corpo, é a sua natureza te falando, não me dê isso de novo. E a gente bota o segundo, e bota o terceiro, e bota o quarto, e o corpo tá bom, passa de novo. É verdade. É isso, é isso. Então, existe um processo muito rápido de regeneração, e ao mesmo tempo, esse se acostumar a fumar é um processo de você suprimir as suas defesas, suprimir o seu sistema imunológico, para que ele aceite tudo de ruim que você está colocando para dentro. Agora, por que você coloca tudo isso de ruim? Você quer se destruir? Não, você não quer se destruir. Você faz isso porque você vê benefício no cigarro. E aí a gente chega no monstrão. O benefício é tudo que você acredita que o cigarro representa de bom na sua vida. Puxa vida, minha mãe está infartando, estou nervosa, estou sem chão, eu vou fumar um porque vai me acalmar. Pronto, é um benefício. E não acalma. Não acalma. Mas a gente tem a percepção de que ele acalma e a gente vai alimentando a vida inteira da gente essa noção de que o cigarro é um bombril maravilhoso de 1001 utilidades. Quando eu estou nervosa, me acalma. Como eu estou numa festa, é gostoso. Depois de uma refeição, com um cafezinho para fazer cocô. Nossa, é 1001 utilidades. Que substância mágica. As pessoas viram para mim e falam assim, não, mas o método parece mágico. Não tem mágica, é feijão com arroz. Mágica é o cigarro, que te engana, que leva você a acreditar que ele faz tanta coisa maravilhosa. E na realidade, Vivian, ele não faz nada disso. Absolutamente nada. Hoje eu tenho uma consciência disso, sabe? Eu acredito e tenho certeza disso tudo.
Mas quantas vezes eu sofri por ter parado e achado que eu estava perdendo alguma coisa. Ai, meu Deus, e É agora? isso que Como tem vai que ir ser minha embora. vida? Nossa, eu Essa não vou, sensação de perda tem que acabar para você eu poder não se vou ser libertar. mais feliz sem um cigarro. Como que eu vou me. Eu pensava assim, hoje jamais. Hoje eu penso assim, nossa, como eu tô Maravilha. feliz sem, né? Mas é o caso da minha mãe, tadinha. Minha mãe fala assim: eu não vou parar de fumar. Porque ela falava, hoje você está fumando? Ela já chegava aqui, porque se eu não estivesse fumando, ela não fumava aqui. Eu falei, mãe, pode fumar à vontade, mas hoje eu não estou fumando. Aí ela falava, ah, não, a única coisa boa na minha vida é isso, eu não posso parar. Aí eu olhava assim, né? Que é quando a gente sabe, né? Fica até melhor quando a gente conhece a verdade e tudo, que a gente já não julga mais também. A gente entende muito bem. Gente, eu já pensei assim, eu já fui assim, mas essa pessoa pode se libertar disso, né? Ela Sim, pode pensar sim. diferente. Porque é muito ruim parar na marra, Vivian. Tua mãe lá no hospital e agora? Não posso fumar. Olha só como Ela é falou diferente. comigo lá, eu falei, mãe, não pensa nisso agora, não. Pensa na sua saúde aqui. Você está sentindo? Não, nem estou. Então não pensa nisso. Não, mas eu vou ter que parar, minha filha. O médico falou, pensa nisso depois. Entendeu? Mas é difícil, né? Na marra, assim, sem conhecimento. Sim. Não, é muito. Mas não tem essa de pensar nisso depois, que quanto mais você falar isso, mais ela vai Eu pensar. sei. Você sabe Eu como é que quis funciona. só, né? Eu quis só dar um jeitinho para ela, mas Eu sei, porque a todas gente as fica vezes agoniado. que eu falava, vou parar de fumar, eu não esquecia o cigarro. De hora nenhuma. É assim Eu mesmo que funciona. dormia com ele e acordava com ele. Mas você é incrível que o cérebro da gente é tão fantástico que quando você desvincula e você mata seu monstrão, você acaba esquecendo. É um processo natural, não é forçado. Quando você tenta forçar, não vai rolar. Sabe aquela Uhum. coisa? Eu gosto de dar esse exemplo, né? Você bota o leite para ferver numa panela e fica olhando. Ai, meu Deus, ele não sobe, ele não sobe, ele não ferve. Se você se virar um minuto distraída, ele vai espalhar no fogão. É, Então, é mais ou menos isso. Você não pode ficar obcecada. Ai, eu não quero pensar em cigarro. Ai, quando é que eu vou esquecer? O leite não vai subir. Você, é. se você Não matar vai o monstrão acontecer. e aí for tocar a tua vida, fatalmente você vai acabar esquecendo dele. É assim que funciona. Mas tem que matar o monstrão. Tem que parar de acreditar que o cigarro é bom na sua vida. Essa dependência mental que a gente tem desse bombril, né? Tem que parar de acreditar. Deixa eu ver o que mais eu posso trazer para você que você Uhum. preencheu. Começou a fumar aos 17 anos. 17 foi quando você experimentou o primeiro? Ou não, eu experimentei quando eu tinha 12. Não, Aí. eu primeiro eu experimentei com 17 e aí já nunca mais parei. Ah, tá. Um mês assim, eu lembro que eu já comprava carteira de cigarro. Na época achava aquilo um charme, né? E tudo. E foi por esse motivo, eu achava horrível o cigarro. Eu namorava um rapaz que fumava. Nossa, eu achava aquilo, eu gostava muito dele, mas achava aquele cheiro, né? A rejeição, tá vendo? Falei assim, nossa, gente, mas eu gostava muito dele, continuei. Isso não foi um impedimento para continuar o namoro, mas eu lembro do gosto, horrível, né? Só que comecei a fumar, achava charmoso. As mulheres daquela época fumando, como todo mundo daquela época, muita gente fumava. E foi por aí, foi por esse motivo. Eu lembro que a minha mãe um dia chegou para mim e falou: você está fumando? Porque eu não fumei, assim, eu escondi uns dias, né? Falei, ah, mãe, tô. Ela falou assim: ó, eu não vou te falar que não fumo. Eu não tenho como falar se eu sou uma fumante. Mas você vai se arrepender um dia e vai ser difícil largar. Foi a única palavra que a minha mãe falou. Eu virei as costas, né? Tava nova, não, né? Nem imaginava A que arrogância da juventude. A gente é acha que não, eu verdade. não, você é viciada, eu vou ficar bem. É. Ah, porque fumou 30 anos, eu não vou fumar 30. Olha aí, né? 30. Mas, e depois eu não recordo assim, quando que eu falei assim, não, eu realmente agora estou viciada. Tipo assim, porque eu lembro que
Quando a minha filha, eu não consegui parar na gravidez, eu parei de beber, que na época eu gostava muito de beber sempre, assim. Eu parei de beber na gravidez, mas eu não consegui parar de fumar. E isso também me deixou muito triste, porque eu sei, né? Eu sabia do mal que isso poderia fazer, mas graças a Deus minha filha nasceu sem problema nenhum e tal. Mas eu parei de fumar numa época que ela tinha uns 4 anos, assim, parar de fumar. Parei Foi de essa fumar. época que você ficou uns 4, 6 meses sem fumar? É, isso. Ah, Só que se você me perguntar o que veio na sua cabeça, o que você. Não sei te dizer, sabe? Uma coisa assim que não. Parei. Parei, viajei com ela, vim para aqui. Na época eu morava no Espírito Santo, vim aqui visitar meus familiares que moravam aqui. Lembro que eu não estava fumando. Não lembro de sofrimento. Não lembro de nada. Eu só sei que eu fiquei uns meses. Mas da mesma forma que eu parei, eu voltei. Sem culpa nenhuma também, sem. Foi um episódio assim que aconteceu. Não foi uma coisa, eu vou parar porque eu quero, porque está me fazendo mal. Parei simplesmente. E voltei também com a mesma, voltei, não fiquei me cobrando. Ai, meu Deus, depois de 5 meses eu voltei. As coisas só modificaram mesmo quando eu tive o primeiro contato com o método de vocês, Visuí. se eu Aí hoje te, sim. se eu hoje te perguntar, por que você voltou depois de 4, 6 meses, você saberia me responder? Não, não sei. Quando eu parei Hum. naquela época, né? Não sei. Não, hoje, olhando com o Ah, olhar de hoje, pelo que você sabe hoje, você sabe me responder por que você voltou naquela época? sim. Hoje sim. Na época eu não. Falta de conhecimento, falta de preparo, entendeu? Eu não Mm-mm, sabia o mm-mm, que. Não. não. Você voltou, é muito importante que você tenha o foco Hum, correto na hum. resposta certa. Você voltou, porque mesmo depois de 4 meses você estava bem, você sentiu que estava livre, Mas o meu mas psicológico não tinha exatamente, você mudado. ainda via benefício no cigarro, você ainda Sim. acreditava que perdeu algo legal que você tinha e que agora não tem mais. Aí você fala: eu vou fumar só um, eu parei, eu consigo parar, então eu vou fumar, depois eu paro de novo. Algumas pessoas ficam nessa. É. É uma mentalidade Não, totalmente errada. eu não tinha consciência do vício, eu nem sabia que existia 2 vícios, monstrinho e monstrão. Eu Sim. não tinha essa A consciência, maioria dos fumantes não sabe. né? Para mim era assim, eu não sofri aquela época, ao contrário de 2015 que eu quase morri. Eu vi um cigarro, alguém fumando, eu tinha vontade eu tinha inveja, eu tinha vontade me dá esse cigarro, eu ficava Ué, cheirando mas atrás peraí, desse. peraí, peraí, Vivian, por que você tenta parar uma vez e não sofre, e na outra você sofre? Se o problema é abstinência, se o problema é dependência física, por que às vezes eu sofro, às vezes não? Se ela é um reloginho que se manifesta de forma ali, certeira, por que às vezes ela se lembra de se manifestar e às vezes ela não se lembra? Na realidade, é porque não é o monstrinho o problema. É Não importante que você é. entenda isso. Não é. Não é. É o monstrão. E enquanto a gente não vê as coisas diferentes, não é só ver, é sentir. Porque teve determinados momentos que eu falei, tem alguma coisa que tá passando e eu não estou conseguindo, porque eu já sei disso, eu fiz todos os exercícios que foram propostos nas aulas e tudo, eu não acredito nisso, ele não é bom para mim, ele não faz isso, ele não. E por que eu não consigo manter? Ficava me perguntando. É porque ainda existia algo que eu acreditava que era. Exatamente. Continuo acreditando. Exatamente. É o Todas monstrão as vezes vivo. que eu Só voltei, isso. é porque eu achava que ele era melhor do que era melhor fumar do que parar. E por que é melhor fumar? O que ele te dá de bom? Aí entra o questionamento. Eu, hoje, não vejo nada nele, nada que melhore, nada. Ele me acalma? Não. Eu já fiz experiência assim, acordei de manhã, Uhum. fumei cigarro, tomei meu café, fumei. Eu sentia algo subindo em mim, um calor.
eu ficava nervosa, eu falei, como que algo... Era só, eu sentia, sinceramente, a nicotina parece que estava entrando, assim, meu coração acelerava, dava vontade de ir no banheiro logo. Eu falei assim, como é que pode ser algo que me acalma se eu estou mais nervosa agora? Aí eu comecei Exatamente. a É uma pensar, contradição, ele acelera os batimentos cardíacos, você tirar a pressão antes e depois, fuma uns 2 para você ver a diferença. Nossa, eu Não sentia acalma. simplesmente, eu estava às vezes de roupão assim, eu começava a suar frio, eu falei, é a nicotina, porque eu estava bem até agora. Só que antes eu não percebia essas coisas, não tinha sensibilidade de estar, né? Depois aquele cheiro horrível, que todo mundo sabe, né? Meu próprio fumante sabe. Mas que isso não... Ah, ele me acalma. Não, não me acalma. E quando eu começo a fumar, quanto mais eu fumo, mais eu vou fumando. Aquilo parece que vai desencadeando, né? Ah, ele me faz raciocinar. Não faz. Eu voltei a estudar, estou fazendo faculdade agora online, e já reparei, todos os dias que eu não estava fumando, eu não parava minhas aulas, eu ia até o fim, eu fazia as coisas até o fim. Ah, não, peraí, deixa eu fumar, deixa eu parar aqui, não ia até o fim. Então, ele não faz eu raciocinar melhor, isso é mentira. Ótimo, maravilha, tá matando o monstrão. Né? E eu acho que a grande coisa, assim, que eu tenho que tomar cuidado, lógico, eu tenho 4 dias, mas que eu estou bem, era acontecer algo fora um pouquinho do meu controle, sabe? E eu achar que, ah, não, vou fumar só um cigarro para me relaxar um pouco. Tipo Vivian, assim, passar Vivian, isso. a vida tá fora do controle. Aliás, se E tem eu uma coisa que não existe controle é possível, na é isso. sobre essa droga. É. Não existe controle possível sobre essa droga. Então, se você tentar controlar, não vai dar certo, porque não existe. É por isso que se chama vício. Agora, a vida em si, não há controle. Existe o imprevisível. Você sofreu aí esse baque com a sua mãe agora, esse susto, graças a Deus está tudo bem. Mas é a vida. É a vida. E cada momento que você sofrer alguma coisa, você buscar nele, você não vai ter. Aí que a gente começa a pensar, sabe? Porque até então, eu achava, e todo mundo acha, eu sei disso. Ai, porque ele, como que eu vou fazer? Ah, ele me relaxa, ele me acalma. Mas são coisas que é o contrário. O vício é, como você diz em todas os suas aulas, ele é um vício que funciona o contrário, né? É o contrário de tudo que é verdade. Ele te engana e engana mesmo. E a gente acredita naquilo, né? Senão a gente não faria. Sim. O fumo, na realidade, é uma grande armadilha. E não é à toa que pegou, num certo período aí, o fumo tem mais de 100 anos, pegou mais da metade da população, bem mais. Antigamente, muito mais gente fumava. É. São milhões e milhões de pessoas. Então, nós não somos os únicos que somos enganados. Ele engana. Dizem, né, que você não pode enganar muita gente por muito tempo. Mas o vício As engana. companhias de tabaco conseguiram Engana. enganar muita gente por muito tempo. É. E a gente faz esse trabalho, né, de formiguinha, de 1 a 1. E aí a pessoa para e recomenda e fala, puxa, eu parei sem sofrer. Aí a pessoa vem. Mas assim, quanto mais eu faço, mais eu fico assustada com as artimanhas das companhias de tabaco tentando pegar jovens como meu filho. Eu quero esganar. Eu sei. O meu filho tem a preparação, ele tem a mãe para falar. E você acha que eu estou garantida? Isso A é. gente dá A o gente não tem conhecimento, mas garantia, né? todo jovem, ele acha que está só experimentando. Ele acha que ele está no controle, eu não vou me viciar. Na realidade, não é algo muito racional que ele fica falando isso, mas ele tem essa segurança, entre aspas. Só que botou primeiro na boca, ferrou. É ali que começa a descida. É E ele verdade. não sente, porque no começo a descida é muito suave. Você não começa aos 17 anos de Já idade. pensando que vai. Não, e você não. E geralmente as pessoas experimentam até um pouco mais cedo que você. Você não começa, vou comprar uma carteira de cigarro, eu provei hoje. Não, é um aqui, outro ali. Você acha que você está no controle. Aí depois você precisa comprar, porque fica chato ficar
pegando os outros, né? Aí você começa a comprar e depois você tem que carregar com você, aí pronto. Aí você se sente dependente, mas a dependência começou. Você colocou primeiro na boca e falou assim, isso aqui é ruim, mas sempre tem um mais. Mas é charmoso. É charmoso. Mas melhor, me né? sinto adulto, faço o que eu quero, ninguém manda em mim, né? Me ajuda a passar o tempo, o tédio. Essa geração agora que não aguenta ficar parado um segundo, que tem que ficar com tela para tudo quanto é lado. Eu vejo meu filho. É verdade. Vai sentar para ler um livro. Não tem paciência. A gente é de outra geração. Isso é muito bom. Esse pessoal que fica aí no Instagram e vê um depois do outro, eu falo assim, meu Deus. Isso é um vício também, né? Existem outras formas de vício, mas vamos focar nessa daqui também. Hoje tá buscando muito, né? Às vezes não é no cigarro, é na maconha que a gente vê muito, né? Que a pessoa fala, é só para relaxar, é as mesmas conversas, né? Isso me relaxa. Isso é remédio, né? Não vou entrar por aí, mas assim... Não, existe uma substância na maconha que foi comprovado que realmente tem uso medicinal. Agora, o cigarro, ele não relaxa, ele dá ilusão de relaxamento. É diferente. De qualquer maneira, são drogas que fazem mal para a gente, que destroem. O cérebro da gente é uma coisa que a gente teria que preservar, e a gente não faz isso. E maconha também tem isso, né? Enfim, a maconha não... É um longo papo, mas a maconha não vicia como o cigarro vicia. O problema é o seguinte, muita gente mistura tabaco na maconha, porque acha que é muito forte a maconha puríssima ali, digamos assim. Então, ela mistura. E aí, botou nicotina junto, ferrou. Tá botando nicotina para dentro, viciou. Né? Então, de repente, se a pessoa pega um cigarro de maconha que ela nem sabe a procedência, que tá ali, que o amigo deu, ele não sabe se enrolou com tabaco. Tá botando nicotina para dentro, pronto, sem saber. Mas é uma quantidade pequena, ele não tava nem sabendo. É assim que começa para todo mundo. Verdade. E cigarro é uma coisa que o vício acontece assim, né? Você começa um e outro, daqui a pouco você já está comprando, você já está... Quando você vê, você já não fica sem. Exatamente. Mas essa resposta que você me deu aqui, eu pergunto assim, quais benefícios você obtém do cigarro? Você me respondeu nenhum. Você ainda acredita que é nenhum ou você acha que tem alguma coisa que ainda é legal no cigarro? Nenhum. Então, você não vai voltar a fumar. Agora, se você botar um na boca, é porque você voltou a acreditar. Essa é a única razão. Se isso acontecer, tomara que não aconteça. Tá? Enfia-se na sua cabeça, Vivian. É acreditar no benefício. Tá? Sim, porque eu sei que todas as vezes que eu voltei, que eu falei, vou parar e comecei de novo, é porque ainda estava acreditando que tinha alguma coisa de boa para mim, né? Exatamente. Não Hoje você sabe por que você voltou. E é muito importante você ter isso bem claro dentro de você. Por que eu voltei? Por que eu fico nesse para e volta? Porque vê benefício. E às vezes não é nem algo muito consciente. Fala assim, não, mas meu Deus do céu, não vejo benefício nenhum. Mas de alguma eu já maneira... pensei assim, sabia? Mas, gente, por que eu tô fumando? Eu não vejo benefício nenhum. Meu monstrão, o que ele está tentando me dizer? O que eu preciso de aprender ainda? Eu ficava pensando assim. Acontece, às vezes, inconsciente, né? Exatamente. Mas lá no fundo, você ainda acha que tem algum benefício, né? Por isso que esse questionamento é muito importante. Não, o que ele vai fazer de bom por mim se eu fumar nessa hora? Quando acender ali. Fuma um cigarro agora, você vai se sentir melhor. Não, peraí, o que ele vai fazer por mim? O que vai melhorar aqui? Você tem que trazer esse questionamento. Deixa eu ver. O que mais que eu posso identificar aqui para te ajudar? Nas primeiras vezes que tentei, foram por força de vontade. Me sentia muito triste, parecia que minha vida jamais seria a mesma. Pensava o tempo inteiro em como era bom fumar e não acreditava na possibilidade de ser livre daqueles sentimentos. Dessa vez que você está 4 dias sem fumar, você tem sentido tristeza? Não.
Ó, pra você ter uma ideia, apesar do que aconteceu com a minha mãe, né, que a gente fica assim, mas eu tô me sentindo bem, tô acordando muito cedo, porque eu acho que tá funcionando assim, né, mudou o meu, tô dormindo cedo, acordando muito cedo, mas muito bom, que o dia rende, faço bastante coisa, mas estou me sentindo bem, estou me sentindo em paz, assim, uma paz interior, e Ótimo. cada vez que eu lembro assim, eu falo assim, nossa, cheirando tão bem, estou respirando tão bem, né? Então, mas não tô naqueles pensamentos, porque antes, mesmo eu sentindo esses benefícios, que não é a primeira vez que eu sinto esses benefícios Sim, de estar claro. comendo bem, respirando bem, mas estou com uma paz interior, né? Ótimo. Sabe? Não estou com aquela coisa, ai, será que eu vou conseguir? Pensando assim, será que é verdade? Não, eu não estou preocupada. Eu não estou Traz o preocupada. pensamento contrário. Por que eu não conseguiria? Né? Se eu estou tão bem, né? Por que eu não vou? Né? Separa as duas tristezas. Uma é a tristeza da vida, de ver uma mãe doente num hospital. Qualquer um, fumantes e não fumantes, tem isso. Sim. E a outra tristeza, estou triste porque parei de fumar. Separa as duas. Essa segunda não pode existir. E você vai fazer o quê? Você vai pegar essa tristeza, estou triste porque minha mãe está no hospital, e você vai lidar com essa emoção como qualquer Uhum. não fumante lida. É barra, não é fácil. Mas a gente nasceu, a Alencar fala muito isso, é bacana. A gente É, nasceu equipado para lidar com isso. A gente é mais forte do que a gente pensa, verdade. né? Uhum. Então, separa as tristezas, porque o fumante mistura muitos sentimentos dele. Ele para de fumar, tô triste. Mas peraí, tá triste porque a mãe tá no hospital, né? Tem É. direito de Não, estar aí você triste. fala, vou fumar porque eu tô triste. Não. Agora, peraí, eu tô triste porque eu parei de fumar? Não, eu tô feliz que eu parei de fumar. E uma das coisas que a gente fala, vivo falando isso para os alunos, nunca duvida da sua decisão. Nunca duvida da sua decisão. Se você coloca um na boca é porque você está duvidando. Não É. duvida. Né? Isso é importante. Olha que barato. Pergunta assim: você gosta de fumar? Você fala assim, sim e não. Olha essa dualidade, né? Que incrível. Que assim, é o carimbo do fumante. É meu amor bandido. Mas é uma coisa, né, que você passa a entender, mas é assim mesmo, né? Ainda mais depois que você abre os olhos e a mente, vem aqueles momentos que, ai, precisava de um cigarro, e ao mesmo tempo que você fuma, você fala, gente, a pior coisa da minha vida é fumar, né? Tira o foco disso. Volta para o método Easy Way. Precisa de um cigarro para quê? Para nada. Ahá! Eu não preciso de cigarro para nada. Exatamente. Exatamente. E principalmente, esquece os malefícios, porque você, assim, está vivendo um momento de angústia, porque você sabe que o cigarro faz mal para você, você tem experiência, o medo das doenças, você sabe claramente que a coisa se cristalizou ali para tua mãe. Então, esse é um peso que já faz parte da vida de vocês, porque foram muitos anos fumando. Paciência, mas tudo pode melhorar. A tua mãe pode se recuperar. É um milagre da vida quando a gente muda a alimentação, quando a gente muda em relação à ingestão de álcool, de drogas, de cigarro, tudo. O corpo se regenera muito rápido. É fantástico como ele responde muito rápido quando a gente dá coisas boas para ele. É Então, o verdade. teu foco agora tem que ser esquecer um pouco os malefícios, porque essa parte é muito pesada. E quando uma parte pesa sobre você, acende aquela lampadinha antiga. Ai, você está angustiada, fuma. É. Então, esquece. Foca no seguinte: eu não estou fumando há 4 dias. Se eu botasse um na boca, o que, que ele ia me dar de bom? Nada. Só ia Então, causar mais desconforto e com arrependimento. certeza. Ia voltar para o buraco, lembra que eu falei? É, Então, não duvida. Não duvida. E é isso que você tem que focar. Em sempre entender como é que o monstrão te ataca por todos os lados. Ele te ataca te tentando assim, tentando entre aspas, né? O cigarro só é uhum. uma tentação enquanto você acredita que ele é bom. Ele É, te ataca com aqueles pensamentos antigos, que se você mata o monstrão, eles vão embora. Se você alimenta ele,
eles voltam. Uhum. Sim, Então tem que matar o monstrão. Por isso que eu falo, é muito feijão com arroz. Posso ler tudo, né? Tudo que você pode? Não, a gente já tinha falado, né? Que se tivesse alguma Sim. coisa, mas tudo bem, você deixou aí. Hoje o que mais lhe incomoda em ser um fumante e como isso atrapalha a sua vida? Aí você respondeu, saber a verdade sobre o vício, parar e não dar continuidade à minha decisão, voltando sempre a estaca zero. Vivian, eu quero que você se lembre o seguinte, quando alguém fala assim para mim, não, eu sei a verdade sobre o vício, eu paro, mas não dou continuidade, é porque não sabe a verdade. Ainda não entrou completamente aqui. Uhum. Entrou uma parte, viu? Não, tem lógica, mas ainda não aconteceu, né? Ainda não entendeu, ou não quer aceitar. Às vezes a gente não quer aceitar. Mas peraí, eu achei a vida inteira que o cigarro era isso para mim, não é? Tem que ter a aceitação disso, que é muito difícil. Lembra que eu te falei no começo que eu fiz uma live com a Sandra? Então, às vezes, os alunos me trazem depoimentos impressionantes. Ela falou assim, Lilian, e a Sandra parou no primeiro webinar, né? Ela falou assim, quando apaguei meu último cigarro, que quando eu termino o webinar, eu falo, agora vai fumar o último cigarro da sua vida. Uhum. Só que nesse ponto a pessoa tá pronta, não é essa, não é o pânico de vou fumar o último, não. Então ela falou o seguinte, eu chorei, eu fumei aquele último cigarro em prantos, porque ali eu enxerguei a verdade, e o pranto não é porque eu tô me despedindo dele, porque eu vou ficar com saudade dele, não. Eu fumei em prantos porque, meu Deus, como eu passei a vida inteira sem enxergar essa verdade. Quanto tempo eu perdi! Então, era um pranto de botar para fora uma coisa que era ruim, que estava lá dentro, e se livrar. Era um pranto bom, era um pranto que desanuviou. Uhum. Então, eu fiquei emocionada. Então, é importante que você entenda o seguinte, se você ainda está nessa luta, nesse cabo de guerra, o Allen fala muito no livro do cabo de guerra, né? Sim. Querer parar e querer fumar, esse cabo de guerra. Se você ainda está nisso, é porque você ainda não enxergou a verdade. Você ainda está enxergando ele, pintando ele cor-de-rosa na tua cabeça. Não pode. Não pode haver hesitação. Tá entendendo? Quando você vê a verdade, não, é aquilo. Então você tem que aceitar. Sim, não pode ter essas duas. Não, quando você fala assim, não, peraí, eu nunca tinha ouvido uma lógica tão grande sobre esse vício. Eu nunca tinha tido essa informação. E fez sentido para mim, como fez para você, certo? Certo. Beleza, ok. Então você vai aceitar. Não, se é assim, então não pode ser de outro jeito. É verdade. Se o cigarro não dá nada, então eu não posso acreditar mais que ele continua dando. Tem que acabar. Ou você vai para a esquerda ou você vai para a direita. Se você ficar no meio pensando, vou para cá, vou para lá, você fica doida. Você tem que escolher um caminho. Então, se é esse. Acontecendo comigo. Então, o caminho da verdade é esse aqui, então pronto, aceita. A aceitação é importante. Aí o que você vai fazer? Você vai incorporar isso na sua vida. Você vai trazer o pensamento correto. Cada vez que acender ali a ideia de fumar um cigarro. Não é assim, não. Não acredito mais nisso. Uhum. E aí você vai ficar bem. Entendeu? Uhum. Quais são os seus maiores medos relacionados a ser um fumante? Aí você falou assim, adoecer e ficar vivenciando esse duelo dentro de mim. Esse duelo tem que acabar, isso aí é força de vontade, não é o nosso método, cai fora esse duelo. Ou seja, quero parar, mas continuo fazendo aquilo que não quero mais. Não é que não quer mais, você nunca quis. Olha o conceito. Você nunca quis fumar. E quem está assistindo a gente aqui também, que desculpa, pessoal, não estou conseguindo ler porque eu estou muito focada no que eu tenho que falar para a Vivian aqui. Você nunca quis fumar. Nenhum fumante fuma porque quer. Ele fuma porque ele tem um vício e porque ele acredita que fumar é bom. É um monstrão. Então, isso não é um querer. Isso é uma escravidão. Então, eu sempre falo para os alunos assim, né? Use as palavras corretas na tua conversinha interna para você se sentir bem. Então não fala eu quero um cigarro, querer você não quer. Senão você não estava aqui, você não é louco? Cuidado com as palavras, tá? Elas podem fazer você se sentir ótima por dentro ou elas podem te fazer entrar no cabo de guerra. Cuidado com a sua conversinha interna. E esquece o medo das doenças, tá? Elas não fazem a gente parar. É verdade. Não faz. Isso não faz. A gente tem medo, mas não é esse o motivo que faz.
Porque do outro lado, a gente continua acreditando que está abrindo mão de um grande prazer e apoio da nossa vida. E esse lado pesa mais rápido enquanto você acreditar nele. É verdade. É isso aí. Olha que interessante. Você acredita que postergou a sua decisão de parar de fumar? Em caso positivo, por que acredita que fez isso? Sim, todos os dias posso escolher ser livre e continuo deixando isso para depois. É verdade que a gente pode escolher todos os dias ser livre. Mas por que deixava para depois? Esse mostrão, né? Eu acreditar que ainda tinha coisa boa para mim. Isso. Teve um momento que eu fiquei até pensando assim, nossa, será que eu preciso de um psiquiatra? Um tratamento médico, não com os remédios de parar de fumar, que eu já aprendi, sei que isso são mitos e não vai me ajudar. Mas para que eu possa entender a mim mesma, por que isso acontece? Eu ter tanta certeza dentro de mim que eu sei que ele não é um benefício, que ele não vai me fazer bem, e mesmo assim eu insisti. Às vezes, por nada, não nem aconteceu nada, eu vou lá do nada e acendo cigarro. Eu ficava assim, pensando, por que eu estou fazendo isso? Hoje você sabe que não é por nada. Não, hoje eu sei. Hoje eu sei. Só que eu até então achava que eu já tinha matado o monstrão. Eu já conhecia o meu monstro. E não. Parte, sim. Eu já sabia como que ele funcionava. Você ainda caía na conversa dele. Eu tinha dado um crédito para ele ainda. Exatamente. Entendeu? Por que eu estou sentindo tanta paz interior agora? Porque o método provavelmente está fazendo sentido para você. Porque o método, ele é muito lógico. É feijão com arroz. E a partir do momento que você entende e você segue por esse caminho, dá certo. Fez sentido. O que mais você falou? Já faz alguns meses que comprei o livro de Alencar, parei por 20 dias, mas infelizmente voltei. Nesse período consegui mudar muito a minha mente e não sofri. Não tem por que sofrer mesmo. E não consegui entender. O fumante pensa que ele sofre pela abstinência. Oi, perdão. Sofrimento eu também pensava dessa maneira. Não sofre. E fazia e acredita. É engraçado que o que você acredita, você vivencia, né? Enquanto acreditei que, nossa, para largar o cigarro eu vou morrer. Eu vou subir pelas paredes, avisava todo mundo em casa, não mexe comigo, que o bicho está solto. Tipo assim. E você acabava ficando daquela maneira mesmo. Entendeu? Você acreditava tanto que você ia ficar nervosa, que ia ser difícil, que você ia sucumbir, que tudo acontecia. Assim, daquela maneira, com mais intensidade. A mente é uma coisa, por isso que o monstrão né? A mente, Vivian, ela é capaz de somatizar. Você sabe o que é somatização? Quando você desenvolve sintomas que você sente, por exemplo, eu parei de fumar, estou com dor de cabeça. Aí o que ela pensa? Não, porque eu estou sem o cigarro e eu estou com dor de cabeça porque eu estou sem o cigarro. Não, ela não está com dor de cabeça porque ela está sem o cigarro, é porque ela ficou tão pé da vida sem o cigarro, que ela acredita que ela perdeu, que ela ficou assim, ela ficou tensa e ela gerou aquela dor de cabeça dentro dela. Então ela somatizou, ela transformou num sintoma físico real algo que tem uma origem mental. Antes, quando eu tentava parar de fumar, eu falava assim, nossa, agora eu tenho que, além do sofrimento que eu já sabia assim que ia enfrentar, eu ficava 15 dias sem ir ao banheiro. 15. Aí eu falava assim, nossa, sacanagem, eu vou voltar a fumar por causa disso? Como que eu acreditava que aquilo era bom para mim ao banheiro? É o Bombril de mil inutilidades. Laxante maravilhoso. Olha, te falo, era acender um e ir no banheiro. A mente da gente faz essas coisas. Assim como a gente deixa de acreditar e mata o monstrão, quando a gente acredita, a gente põe ele muito... Né? Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Se você não quiser, não responde. Você está indo no banheiro nesses 4 dias? Eu fui hoje.
É assim, eu já tenho um pouco de dificuldade mesmo, eu não vou sempre, igual muitas pessoas vai todos os dias. Isso é alimentação. Sim, eu fiz até o tratamento e tal, uns tempos que eu tive muito problema com isso quando eu era adolescente mesmo, muito problema. E água, eu sei né? Mas assim, e hoje eu fui e pensei assim, tá vendo? Mas eu não penso mais nisso, né? Eu mudo a alimentação, eu como algo, mas eu não penso assim, nossa, eu tenho que fumar, senão não vou. Não. Olha, na hora que calhar, como dizem, eu vou. Eu não fico naquela, mas antes eu pensava tudo. Uma dor de cabeça que eu sentia porque eu parei de fumar. Exatamente. Nossa, uma dor no dedo, ai, é o cigarro. E eu ficava, meu marido, você lembra, nossa, mas tudo agora é cigarro? Ele mesmo falava comigo, agora tudo que você sente é. Eu falei, é porque você nunca parou de fumar. Porque se parar de fumar, naquela época, né? Que hoje não, muito pelo contrário. Eu converso muito com ele participa, né, um pouco disso, porque ele ouve muitas coisas que eu falo e que vejo aqui. Aí ele fala, olha, agora você está pensando bem, o que o cigarro faz para a gente? Nada, um dia ele me falou. Acho que se você começar a pensar assim, você não volta mais. Ele me falou. Olha, mas ele ainda acredita, senão ele não estava fumando. Não, sim, ele nem no momento igual assim, né? Espero que com o tempo e tudo ele também tenha a oportunidade e largue, porque todo mundo merece sair, sabe, dessa prisão, que isso realmente é uma escravidão. Mas dentro né, do tempo dele, ele que tem que também, mas ele vai vendo uma coisa e outra, eu acho que o dia que eu acho, não tenho certeza, quando eu estiver livre definitivamente, ele vai começar a pensar mais. Ah, eu também quero ser livre. Se ela conseguiu, eu também, né? Sou capaz de conseguir, vou procurar formas. Porque isso impede a gente de ser feliz. A tendência, Vivian, é o seguinte, claro que é bom quando um casal para de fumar junto, porque é um projeto de vida juntos, né? Puxa, eu quero viver, eu quero estar aqui pelos meus filhos, meus netos, eu tenho tanta vida ainda pela frente, e junto, né? É muito bacana. A gente recebe casais que vêm junto no programa, mas mesmo quando um dos dois fala assim, não, agora eu não quero, não é o meu momento, né, que esse negócio que eu te falei, que não existe esse negócio de momento, existe o medo, existe o pânico de parar de fumar porque você está agarrado ao cigarro, é só isso que existe, não existe momento. Tua mãe infartou agora e você está aí em relação ao cigarro na paz, e isso é muito importante, você está de parabéns. O Alencar falava, o melhor momento para você parar de fumar é durante o momento mais estressante da sua vida. Porque quando você desvincula o cigarro do alívio do estresse, do relaxamento, de tudo isso, o resto da vida você tira de letra, porque você se fortalece emocionalmente, mentalmente, você recupera sua autoestima, sua segurança, você está mais apto a lidar com todos os baques que a vida joga em qualquer um de nós, e joga mesmo. Então, no momento de estresse, não, agora não é a hora. Na realidade, para o fumante nunca é a hora. Sempre vai ter uma desculpa. A gente nunca vai ter uma hora, nunca vai chegar a hora. Porque ele tem essa dependência mental e ele não tem o apoio necessário, porque para sair dela você precisa do apoio necessário. Ele não tem isso. Agora, se você para de fumar, chances são que em breve ele vai seguir você. É chato fumar sozinho, né? É verdade. Aí ele vai ver, e principalmente... Depois, engraçado, a gente vai olhando, né, assim... nossa, tudo que eu faço, tudo que eu fazia, precisava de parar para fumar, né? É uma perda de várias coisas, né? Porque você não consegue fazer uma coisa de vez, meu serviço rende. Às vezes eu pego assim as coisas para fazer, falo, já acabei, vou fazer outra coisa, né? Sobra tempo. Sobra, coisa que a gente não sente. Às vezes eu vejo, nossa, o dia tá tão corrido. Ai, tem isso para fazer, porque a gente vive assim. A verdade é essa. Sim. Mas aí você para de fumar, parece que você está vivendo em outro relógio, em outro tempo. Agora eu tenho tempo de... Eu não vou correr com isso que eu vou conseguir fazer e não tem nada me esperando ali para que eu tenha que fazer depois, entendeu? Não é uma vida mais relaxada? Fala sério. Eu não durmo de dia, eu sou uma pessoa muito agitada. Todo mundo que me conhece sabe. Muito. Meu esposo fala que eu sou ligada no 220. Eu não paro. Minha filha, mãe, pelo amor de Deus, hoje é domingo, para. Eu não paro.
quando eu não fumo, eu tenho até soninho durante a tarde. Falo, gente, às vezes meu esposo, a gente trabalha junto, aí vai dirigindo assim, às vezes é uma cidadezinha mais distante que a gente vai visitar. Quando eu não estou fumando, aquilo, eu relaxo completamente, assim, eu durmo. Fumando, não. Fumando parecia que aí que você estava mais, né? Então, é essas coisas que, além de eu ter tido, né, a sorte, eu procurei também o método, eu sou muito grata a isso, porque eu queria que todo mundo tivesse essa oportunidade, sabe? Mesmo quem não tem, às vezes, condições de fazer o curso já, mas que pudesse ver na internet, participar, vocês deixam a gente participar muito. Olha, eu nunca imaginei que eu poderia ter ganhado, né, essa live, sou imensamente grata, porque isso faz com que a gente se sente muito bem. A gente está crescendo. Nossa, eu aprendi, todo fumante merece isso. Porque é muito ruim você fazer uma coisa, querer parar e não saber como. Não saber. Você sofre demais, quantas tentativas, quanto sofrimento, e aquilo vai ficando na gente, vai marcando. Chega a um ponto que pessoas perdem a esperança, sabe? Morrem fumando sempre, mas tem uma luz no fim do túnel. Tem um caminho. Né? E você não precisa se sentir sozinho. Isso é importante, porque eu acho que a pior coisa é você sentir sozinho. Dessa maneira é uma bênção. É uma coisa extraordinária. É verdade. Porque tudo que a gente tentou é só sofrimento. É só tristeza. Você vai numa festa, você fica desejando estar fazendo aquilo que os outros estão fazendo, né? Você fala muito como é que pode você, quando fuma, não quer fumar? E quando você para de fumar, você deseja estar fumando. Né? É doido. É muito doido. E depois você ter a oportunidade de saber que é possível. Que é possível. Por isso que na live lá ela chorou, você contou aí. É uma libertação, assim. Eu acho que é uma das coisas que mais importante para uma pessoa que é fumante. É isso. Porque ali todos sabem da escravidão que vive. Entendeu? Quando a pessoa não é, minha filha fala muito, mãe, é só parar. Pense comigo. Eu não fumo mais. Quem fala isso? A sua filha fumante? Minha filha, ela não fuma. Sua filha? Ah, não. outra filha. Não, a mesma, ela não é fumante. Ah! Ela não é. Mas e o cigarro eletrônico que você falou? Não, ela queria para ir nas baladas. Entendi. Ela não tem vício, ela não fuma, ela não gosta. Agora ela entendi. foi uma daquelas felizardas pessoas que experimentou e odiou. Entendi. Não, todo mundo odeia, na realidade. Mas alguns continuam, outros não. Sabe quem continua? Quem vê benefício. Pois é, ela não viu benefício nenhum. Ela falou, Deus me livre, coisa fedorenta, não sei o que. Ela escapou de boa. A gente não recomenda que a pessoa se teste. Aí ela foi e falou, mãe, eu não entendo. Você já sabe de tudo, você está se tornando uma expert de todos os assuntos. Mas e a ação? Cadê a ação? Né? Eu falava, meu Deus, mas ela não... Aí, assim, não tem como, às vezes, você explicar um não fumante tudo que um fumante sente. Não. Mas de uma coisa tem. Procura, faz o método, se possível, faz o curso, lê o livro, lê as aulas, vê as aulas, porque muda. E é uma coisa que só a pessoa vai saber. Não tem, né? Você pode explicar, né, várias vezes, mas você deixa eu falar um pouquinho dessa ajuda para quem ouve a gente, não só na live, futuramente vai ficar gravado lá no canal da gente. Que ajuda é essa? Eu faço muito conteúdo gratuito, muito. Faço na medida que eu posso, porque eu também tenho que, assim, girar vários pratos, né? Eu tenho a turma de alunos que eu dou suporte para eles e
o conteúdo gratuito eu até recomendo para os alunos, vai lá, ouve, porque, nossa, é muito bom. É muito bom. Então, tem um podcast, que eu até dei uma paradinha aqui, eu quero voltar com ele, mas já tem vários podcasts. Então, você procura... Não, eu também adoro fazer. E principalmente assim, quando eu vou confessar uma coisa aqui, o podcast para mim é mais fácil, porque eu posso estar de pijama, eu não preciso passar batom, eu vou lá e gravo minha voz e pronto, eu tô lá, é a minha essência. Então, é mais fácil para mim. Agora... quem quiser buscar informação, não, eu quero parar de fumar, mas eu não sei o caminho, eu preciso conhecimento, tem lá bastante conhecimento, tá? Então você procura o canal da Easy Way Online Brasil no YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook, mas eu sou muito mais forte do YouTube, porque eu sou uma dinossauro, eu não sou muito de redes sociais, eu ponho lá porque é obrigação, que o povo tá lá, mas eu gosto do YouTube. Então, mas tá tudo lá, então... Você procura os podcasts, você procura entrevista com os alunos para ver que é possível, que tem um caminho, que você não precisa sofrer, que pode sim ser fácil, por menos que você acredite, pode sim ser fácil parar de fumar. E tem milhares de pessoas que atestam isso. Então, quando a pessoa às vezes fala assim, não acredito, então lá vou eu, mais uma live, mais uma live, mais uma live, até entrar na cabeça da pessoa, poxa, fulano parou, cicrano parou, beltrano parou, então acho que essa jossa é verdade, né? Eu também vou, é possível. É assim que eu comecei a pensar. Porque no início eu falava, não, eu li o livro, como eu te relatei, não entendi muito bem, né, na época. Depois, quando eu comprei ele da segunda vez, aquilo foi um alimento, eu tinha fome daquilo. Gente, tem alguma coisa nisso, não é possível. Faz a gente pensar e ver as coisas. E sentir, principalmente. Então você está de parabéns. As pessoas que querem parar de fumar, se elas me pedissem um conselho, eu falo, vai em busca de conhecimento, mas o conhecimento correto. Não vai em busca de alguém que nem, por exemplo, quando você falou agora, será que eu preciso procurar um psiquiatra? Com todo o respeito, que psiquiatras são maravilhosos, eu respeito profundamente a profissão. Meu marido é psicólogo, tá? Mas um psiquiatra não tem o treinamento no método. Então, tudo que ele vai te ensinar é meta força de vontade. Ele pode até te dar um remédio e você vai continuar a tua luta, o cabo de guerra, quero fumar, quero parar. Porque até se o remédio te alterar quimicamente por um tempo, uma hora você vai desmamar do remédio. Você ficou meses sem fumar. E aí? Aí quando você desmama do remédio, que você achava que... Você sabe que o remédio pode ser um placebo também, né? Ele tem um efeito psicológico, de você achar que ele está fazendo alguma coisa. Ele está fazendo... Pois é. Aí, o que acontece? Desmama do remédio, você não vai tomar para sempre. Mas o meu cigarrinho era tão bom agora. Monstrão vivo, acabou. Ele tá vivo, Então, a pessoa, quando ela chega à conclusão de que realmente, tá bom, Lilian, eu entendi, é a dependência psicológica, a dependência mental, beleza, então vamos por esse caminho, vamos desfazer isso. Então, eu tenho, o site da gente é easywayonline.com.br, tem lá um curso de motivação, fala assim, olha, eu não tô motivada, eu acho que não é a hora. Tem um curso só de motivação lá, grátis para você se inscrever, aqui na descrição, se você abrir aí, não sei se no celular dá para ver a descrição toda, mas quer abrir no computador, tem uma série de links que eu boto embaixo com o curso de motivação, todos os vídeos. O curso de motivação, os podcasts, como você encontra a gente, vá atrás de conhecimento. Então, para isso, você não pode cruzar os braços e falar, não vou fazer nada. Aí vai continuar fumando. Agora, você tem que se sentir inquieto por dentro, falar, eu não me conformo por continuar fumando. Eu acho que essa é a primeira coisa. É um sentimento de inconformismo, falar assim, não é possível, não quero mais isso na minha vida. Não é possível. Então, você tem que ter esse inconformismo. Se você tiver esse inconformismo dentro de você, ele vai te ajudar. Porque você vai procurar o caminho e você vai encontrar. Seja através do curso, eu sempre estou abrindo um curso, né, da turma, aí o curso é pago, quem quiser a minha ajuda como terapeuta, o curso é pago. E quem quiser, busca, lê o livro, O Método Fácil de Parar de Fumar, de Allen Carr. Mas o livro não foi suficiente para mim. Para mim, eu, Lilian, que sou terapeuta também, o livro não foi suficiente para mim. Mas foi ali que ele abriu minha cabeça, eu falei, uau, ali começa, isso, né? é isso, não tem mais, esquece tudo. Você bota o foco aqui, é esse o problema. É mental, acabou. Então pronto, vamos resolver. E é isso, você está de parabéns, está aqui, Vivian. Parabéns mesmo. Você agora sabe o caminho. Que mais? Deixa eu ver se eu
tiro alguma coisinha aqui mais que eu posso falar para você. Olha só, o que você deseja realizar na sua vida que o fumo te impede de realizar? Você escreveu assim, liberdade não tenho fumando. Porque, assim, eu perguntei o que você deseja realizar na sua vida. E tem gente que fala assim, eu gostaria de fazer uma volta ao mundo. Eu gostaria de voltar a praticar exercício físico. Eu gostaria de mudar de carreira. Sei lá, algum sonho. Gostaria de ter um apartamento próprio, qualquer coisa. Aí eu perguntei, o que você deseja realizar na sua vida que o fumo te impede? Não ter um filho, qualquer coisa. Aí você fala assim, liberdade não tenho fumando. Tem alguma coisa que o fumo te impede de realizar de sonho? Em relação a isso que eu perguntei. Desde que fuma, ele deixa a gente de realizar alguns sonhos que a gente tem, né? Eu não tenho, assim, em mente um sonho específico, assim. Eu queria isso que o cigarro me atrapalha, por exemplo. Tá. Mas um sonho eu tenho de ser livre, de ser liberta. Tá. Esse é o meu maior... É um projeto na minha vida, assim... Eu não quero, eu quero a libertação, não quero isso mais. Então. Eu acho que através disso eu vou conquistar outras coisas, entendeu? Então, deixa eu linkar com uma outra coisa que você escreveu aqui. Agora eu entendi sua resposta. Quando eu perguntei assim, que sonho você gostaria de realizar na vida? E você respondeu, ter a felicidade de ser livre, cheirar bem e poder conviver sem essa prisão. Ok, deixa eu ver mais alguma coisa aí. Beleza. Sim. Como você imagina que será a sua vida de não fumante? Aí você respondeu, maravilhosa. Eu vou linkar esses 3, tá? Porque é o seguinte, você sonha muito com essa liberdade, que para você é uma coisa extremamente preciosa, que para você, assim, a liberdade do fumo, e é realmente maravilhoso. É maravilhoso, tá? Mas eu preciso só te trazer um alerta aqui, que eu inclusive falo para os alunos. Muito cuidado com a criação de expectativa. Por que eu falo isso? Olha só o que você escreveu. Ter a felicidade de ser livre. Você está jogando a tua felicidade da sua vida na liberdade. Só que deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quais são as 2 coisas mais preciosas que o ser humano possui? A vida, né? Mas se você puder voltar para a raiz, um pouquinho para trás. A vida, sem dúvida, é um dom. 2 coisas que a pessoa mais possui, que são as coisas mais preciosas na nossa vida, uma é saúde. Sim. E outra é liberdade. Se você acorda todo dia com saúde, você vai valorizar? Pior que a gente não fala todos os dias, né? Obrigada, minha saúde. Isso! Ninguém acorda, que maravilha eu sou, eu tenho saúde, que maravilha. Ser humano é um bicho muito especial, muito peculiar. Ele só valoriza o que ele quando perde. Tá doente. É verdade. Então, assim, eu acho que uma das coisas que o método capacita as pessoas realmente, elas apreciarem as pequenas coisas da vida, né? Mas muito cuidado com a criação de expectativa, porque as 2 coisas mais preciosas que a gente tem, a saúde e a liberdade, a gente não valoriza como deveria. O cara tá andando livre na rua, ninguém sai dando pulinho de alegria, yes, eu sou livre. Bota o cara lá, que demoliram o negócio de falar um exemplo, bota o cara lá no Carandiru, que não tem mais o Carandiru na minha época, tinha em São Paulo, bota numa penitenciária, que ele vai valorizar a liberdade dele como o ar que ele respira. Então, quando a gente para de fumar, sem dúvida nenhuma, você recupera essas 2 coisas preciosas, a saúde e a liberdade. Mas você vai se acostumar com elas, porque elas são normais. Quem é que valoriza o que é normal? Eu estou entendendo direitinho. Tá entendendo? Então, cuidado para você não achar assim. Hoje eu acho a liberdade tudo. Não, porque quando eu for não fumante, a minha liberdade... Não, liberdade é normal. Não espere, não bote expectativa de que seja
maravilhoso de que tenha um pote de ouro no fim do arco-íris quando você parar de fumar, ou que caia pozinho de pirlim-pim-pim, a Sandra falou isso na live dela. Vai cair pozinho dourado em cima de mim, não vai cair pozinho dourado em cima de você, não vai ter pote de ouro no fim do arco-íris, você vai voltar para a tua vida normal, você vai voltar para a tua rotina. Aí... Então, se você cria expectativa de que sua vida de não fumante deva ser A, B ou C ou D, e como na tua cabeça você cria uma expectativa e isso não vai se realizar, porque não vai ser cor-de-rosa, você fala assim, tá faltando alguma coisa. Aí, para você achar que tá faltando cigarro, é 2 palitos. Tá entendendo? Então, assim, feijão com arroz, volta para tua vida. A tua vida é exatamente o que era antes. A vida estava legal, você vai voltar para a vida legal. A vida está ruim, você vai voltar para a vida ruim. Não fumante também tem vida ruim. Eu não estou falando tua vida vive. A vida da gente, de todos nós, geralmente não é nem só maravilhosa, nem só ruim. É uma sucessão de altos e baixos, mistura, momentos bons, momentos ruins, enfim. Momentos tranquilos, é tudo uma mistura. Mas você vai voltar para essa sua vida que você tem, seja lá qual for. Verdade. Você ganhou na Mega Sena ontem, você vai voltar para administrar esse dinheiro. Você está com aperto financeiro, você vai voltar para a tua vida apertada. Não cria expectativa. Que tudo vai ser mágico, porque... Não vai. Só que você vai ter um problema a menos na vida. Você vai ter um peso a menos na vida. Então, aí você vai poder apreciar essa sua liberdade. Puxa vida, que nem a Carol, é uma fofa, que ela fez a live comigo também. A Carol falou assim, para mim, liberdade é poder ir lá no mercadinho, eu falo assim, eu vou lá fazer minhas compras, tomo meu banho, faço tudo e não preciso fumar. E não preciso mais comprar. E não preciso ficar preocupada e ter que carregar. E não estou mais me fazendo mal. Todo esse peso que você tira é gostoso. Curte as pequenas conquistas do dia a dia que você vai ter sem criação de expectativa. Isso é muito importante. Para que você não jogue, não volte a depositar no cigarro algo que ele nunca fez para você. É muito bom, porque eu não tinha pensado assim. Ah, mas eu penso em tudo. cada palavra, isso aqui que você escreveu, para mim vale ouro. Cada palavra dos meus alunos, eu leio nas entrelinhas, eu tenho esse treinamento para poder trazer isso e trazer a mentalidade correta para eles. E hoje você não está praticando atividade física nenhuma. Então, assim... Eu nunca falo para a pessoa, não, que você vai parar de fumar, você vai voltar para a academia. Não. Você faz o que você quiser, mas quando você recuperar a disposição e energia, tenta fazer algo que você gosta. Ah, Lilian, eu gosto de pilates. Beleza, vai fazer pilates. Eu gosto de caminhada no parque. Vai fazer sua caminhada. Eu gosto de nadar. Vai nadar. Faz alguma coisa que te dê prazer, porque tudo que é forçado é complicado, né? Assim, se tem alguma coisa que você gosta, faça. Faça, e se precisar com supervisão médica, tá? Mas é muito bom. Vai te dar mais anos de vida, vai te dar mais disposição ainda, juntando com parar de fumar, tá? Se você achar assim, não quero, então não faça. Quem sou eu para falar? Mas assim, parar de fumar é um estímulo para você voltar e fazer alguma coisa e que vai te trazer também sensações boas, porque a atividade física traz hormônios de prazer, de bem-estar, endorfinas, então, uma coisa recomendada para você pensar, só vai pensando, né? Eu não sei o que ocorre comigo na minha mente. Paro de fumar, sinto vontade, mas nada absurdo como senti antes de conhecer o método. Você entendeu que você não tem vontade de fumar, né? Agora eu já entendi. Beleza. Mas não consigo manter por muito tempo e volto. Isso está acabando comigo, pois parar e voltar diversas vezes é péssimo, não sei de verdade onde estou errando. Qual seria o ponto que devo trabalhar para essa decisão ser para sempre? Beleza, essa foi a última pergunta. O ponto que você tem que trabalhar é o mesmo de todos os fumantes. Seja lá qual for o motivo, parar de acreditar que cigarro é bom para você em qualquer momento. Não é. Ponto final. Isso mesmo. Ajudei? Com certeza, muito. Muito mesmo, Lilian. Nossa, como sempre.
sempre tem me ajudado bastante. Hoje foi muito bom. Eu estou até agora pensando nessa liberdade aí que você me passou, que eu não tinha visto dessa maneira, realmente, né, muito bom mesmo. Vai abrindo a... Você já tem ela. Você já é livre. É aqui que a gente é livre. A gente recupera a liberdade da gente quando a gente apaga o último cigarro, na certeza que a gente não está perdendo nada. É aí que você se torna livre. O monstrinho morre em poucos dias. Ele não é o problema. Ele não é a preocupação, ele a gente acha que aprende a matar bem no início, né? Só que o outro, e já não dá esses dias, eu não vou, a gente pensa no cigarro, normal, né? A gente pensa e tudo. Eu tô aqui pensando em cigarro, olha como eu tô. Mas eu falava, mas não é isso que eu quero mais. Nunca quis, lembra? Nunca quis. Isso. Mas agora eu sinto assim, porque antes eu ainda pensava, aí eu fumo porque eu quero, né? Eu pensava assim, eu fumo porque eu gosto, senão eu não fumava. Mas agora eu falo assim, eu nunca gostei. Se o golpe não fosse muito bem dado, milhões de pessoas não cairiam nele. Mas todo fumante acha que ele é bem dado. Todo fumante pensa que fuma porque gosta. Eu tenho um irmão que ele começou a fumar depois dos 35 anos. Uau! Outro pontinho fora da curva, hein? E ele sempre, ai, mana, você me desculpa, mas você tá com cheiro horrível de cigarro. Depois a gente conversa e tal. E ele passou por uns estresses, sofre de depressão e tudo, e começou a fumar. E fuma, coitado. Ele fuma assim, um atrás do outro. Aí ele fala, nossa, agora eu entendo vocês fumantes, por que fumam e tal. Vocês fumantes? Ele falava comigo, né, assim, agora eu entendo nós fumantes. Nossa, ele também faz parte agora. Ai, a coisa mais difícil, eu paro de beber, mas eu não consigo parar de fumar e tal. Aí eu falei com ele, ó, eu tenho um livro lá em casa, mostrei ele, quando você quiser emprestar, tô te forçando a nada, só para você. Isso. Aí ele parou, ele teve uma crise agora ele descobriu que além da depressão, ele tá com diabetes. E ele foi parar no CTI. Minha mãe quase fartou naquele dia também. Ele parou por 3 meses. Olha, ontem eu estava olhando uma foto dele, antes, fumando, e depois. Parece até... Ele tá com outro aspecto. Ele vinha perto de mim quando ele não estava fumando, estava bonito. Sabe, é diferente. Sim. Eu mostrei para ele, agora ele voltou a fumar. Né? Ele ficou 3 meses, estava indo bem, mas voltou a fumar. Ele já mudou completamente. Aí eu falei com ele, né? Na hora que ele quiser, agora também, os problemas da minha mãe, eles moram junto, então eles ficam muito, ele tá muito, sofre de depressão também, então só que ele fuma assim, desesperadamente. Começou a bengala da vida dele, Vivian. Com 35 anos, ele não tinha vício nenhum. Mostra essa live para ele. Vai ficar no ar aí. Mostra para ele começar. Ele leu o livro? Não, ele não leu ainda. Não eu leu. Falei com ele que eu tenho o livro e quando ele quiser... E esses 3 meses ele parou de fumar na raça? Porque ele ficou no CTI, sabe? Ele ficou no CTI, ele tem um problema, além da depressão, ele deu aquela taxa de açúcar no sangue, ele tem 40 anos, ele fez 40 anos agora. E ele ficou muito mal, ele ficou, acho que 16 dias, ficou 10 dias no CTI e 6 na enfermaria. Então, assim, ele teve que refazer a vida dele, assim. Aí tomou aquele parque, que ele ficou lá sem fumar e tudo, apesar que a minha mãe ficou lá com ele, fumava fora do hospital, mas ele não quis. Ele voltou para casa, começou a fazer academia, mudou a alimentação, aí ele começou a ter aquelas mudanças. Ele tem uma tosse, parou de tossir. É incrível, parou de tossir. Mas agora ele já está com aquela tosse. Aí ele ficou 3 meses, acho que aquilo deu um susto nele, sabe? Deu um susto. Aí tudo que estava acontecendo com ele, eu levava lá para o livro que eu já li, né? Para as histórias que eu já ouvi, bate tudo. Sim. Assim, agora ele está parando por força de vontade. Não fazendo um julgamento, ele podia
parar, que eu conheço pessoas que pararam assim e nunca mais voltaram. Mas a gente sabe que a incidência é muito grande, quando para assim de voltar, né? Aí ele voltou, infelizmente. Mas eu vou falar para ele ver a live, vou ver se ele pega o livro também, porque, nossa, é muito bom quando a gente tem. A gente para e vê que a gente não está perdendo nada. Pelo contrário. E quando a gente acha que está perdendo, é triste, né? A gente não quer perder nada. A gente só quer, né? A gente não quer. Lógico, lógico. E assim, eu espero que ajude ele, né? Porque começar a fumar aos 35 anos, e é muito importante que ele fala, pô, entrei numa roubada, preciso sair dessa. Ele tem que ter esse sentimento dentro dele, de pelo menos querer sair. Esse é o primeiro passo, isso é muito importante, né? Uhum. E a partir desse momento, tem que tentar. Lê o livro, assiste a live, tem os conteúdos lá e, se precisar, tem o curso. Tem o Tem o curso. curso. Quanto a pessoa gasta em cigarro, meu Deus do céu, paga a parcela do curso. Então, para mim, isso é parte da mentalidade. A É gente parte da nunca liga mentalidade. de pagar o cigarro. Na hora que vai fazer um curso, já acha, né? Então, eu quero gente que tenha a mentalidade boa do meu lado. Porque ficar afundando e sei lá, Muriana, eu não consigo parar, e desiste, aí não. A pessoa tem que querer parar, isso é muito importante. É o primeiro passo. E depois ela tem que adquirir o conhecimento correto. Tá bom, Vivian? Tá joia. Então, eu espero que realmente você dê sequência, eu espero que você se liberte, você tenha os conceitos, tá tudo aí com você, e que você nunca mais coloque um cigarro na boca. Sei. Livre. Tá bom? Tá joia. Você tem alguma pergunta a mais que você queira fazer? Alguma dúvida que ficou? Não, eu tinha dúvidas antes da gente ter a live do que eu poderia estar errando, mas você já me respondeu em todas as que é o monstrão. Enquanto eu acender um cigarro é porque ele está vivo. Eu ainda acho que há benefícios, porque eu estava me enganando. Estava achando assim, já não tenho monstrão e por que eu fumo? Mas tem. Exatamente. Mas tem. Mesmo que inconsciente, mesmo que só numa parte, outras coisas eu já. Mas ainda existe, ou existia, né? Então, se eu não parei é porque ainda existe. Essa era a minha dificuldade. Agora você entendeu. Entendi. Então, pronto. É isso que você tem que trabalhar, trazer sempre a mentalidade correta, botar o foco sempre nisso. Ah, porque eu vou ficar fedida. Ah, porque faz mal à saúde. Não. Esquece esse lado. Bota o foco e fala assim, no que eu ainda acredito aqui? O que tem de bom aqui? E veja se você encontra. O que vai melhorar para mim fazendo isso? Exatamente. Né? Ontem, né, que eu fiquei mais de 1 hora com a minha mãe, eu fiquei pensando nisso tudo. Lógico que eu sei que é doença. Eu não parei de fumar porque ela infartou lá, porque, né, por causa disso. Mas eu fiquei pensando assim, vendo ela naquele estado lá, pouco falava, muita medicação, os médicos falaram que teve que entrar com uma medicação muito forte, que ela respondeu bem, mas para desentupir as artérias, que estava muito entupida, né, por causa de gordura e tudo. Falei, até nisso, olha, eu vou ganhar, porque hoje é minha mãe, amanhã sou eu. A gente não para por esse motivo, mas a gente tem que se cuidar. Faz a gente refletir melhor. Sem dúvida, né? sem dúvida. Aí você começa a ver os benefícios de, graças a Deus, eu não estou fazendo mais isso. Eu estou cooperando para, né, que eu possa ter uma vida melhor. Lógico. A gente só tem uma vida, tem que cuidar. Lógico. Tá certo. Mas tá sendo ótimo. Esse ano eu comecei com vocês mesmo, foi dia 17 de janeiro, que eu lembro que eu escrevi no livro, quando ele chegou, eu comprei, fiquei todo... Até minha filha falou, nunca vi você lendo nada, mãe. Só ouvindo e tudo. E desde aí tem me ajudado bastante e o sucesso foi através disso.
de poder ter a oportunidade de aprender que é possível parar de fumar sem aquele sofrimento, né? A gente já pensa em parar, tem gente que fala, nem vem falar comigo, pelo amor de Deus, né? Sim, não fala disso comigo, porque teve uma vez que uma ex-cunhada minha me falou assim, e ela parou de fumar, hein? Ela parou de fumar. Olha, sabe por que eu não paro de fumar? Porque todo mundo que eu conheço que parou de fumar morreu. É até isso, como que o cigarro, né, faz a pessoa pensar assim. Aconteceu alguns casos que a pessoa morreu, mas foi até de infarto, disso, daquilo. Mas você pode reparar, a pessoa morre, eu tenho medo de parar de fumar e morrer. Depois ela deu um problema de saúde e parou de fumar. E mudou a vida dela completamente. Hoje ela é outra pessoa, né? Então, até nisso, a gente acha que a gente nunca mais vai viver sem ele. Absurdo, né? A gente não vai ter alegria. Assim. É um equívoco. Por isso que é importante a gente estar disposto a abrir a cabeça da gente e falar assim, existe vida sim sem o cigarro, existe vida muito melhor sem o cigarro. É igual assim, você tem uma doença, um câncer, Deus me livre, eu sei que hoje tem tratamento, mas você tem um câncer, você sofre, aí você descobre que tem a cura daquele sem sofrimento, né? É mais ou menos assim. Isso. É muito bom, porque aí a gente já não fica nessa, eu vou parar, eu vou sofrer e vai acontecer. Não, muito pelo contrário. Eu estou em paz mesmo. Que bom. Essa é a mensagem da gente, de que sim, pode ser fácil e sim, pode ser sem sofrimento. E todo fumante merece parar de fumar assim. Eu espero que dê certo para você e conta comigo, espero que você não precise mais, mas se precisar, o método está sempre de portas abertas a quem quiser, seja através do conteúdo gratuito, seja através do curso. Esse é o caminho, não tem outro. E eu vou bater sempre nessa tecla. Isso mesmo. Tá bom, Vivian? Então, assim, sucesso para você, muito obrigada. Você foi a minha primeira live de consultoria. Muito obrigada quem apareceu aqui. Elizabeth, Rosana, estou vendo aqui, o pessoal está escrevendo. Muito obrigada a vocês. Desculpa que não dá para falar com a Vivian, responder e ao mesmo tempo responder para vocês, mas a gente espera fazer outras lives dessa cada vez mais. Eu agradeço também, muito, imensamente mesmo, a oportunidade e tudo, os cursos, tudo está fazendo muito bem, né? E visita lá mesmo, vou continuar indo sempre lá. Que bom, vai sim, sempre trazendo. Notícia, mas agradeço muito, foi um prazer. Foi um prazer para mim também, Vivian. Sucesso para você, mande notícias, não suma não. Tá, mando sim, Lívia. Obrigada, viu? Nada, grande abraço. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau.